essa maravilhosa introdução aí do Dr. Pedro. Venho aqui para conversar com vocês um pouco mais agora densamente sobre o sistema endocannabinoide. Eu gosto muito desse gancho histórico porque boa parte desse preconceito que a gente está aqui para quebrar com informação vem associado à questão do uso recreativo, que eu gosto mais de chamar de uso adulto. Isso é muito novo, né? O uso recreativo é algo muito novo na linha de tempo da humanidade. E o Dr. Pedro trouxe isso muito bem. A gente, ao longo do tempo, milênios, usa a planta industrialmente, comercialmente, medicinalmente, que é o que a gente vai estar falando aqui. Então, eu acho que é muito chulo a gente reduzir o potencial de uma planta ao seu único uso recreativo, psicoativo, seja lá o que for. Qual é a outra substância, o outro remédio que a gente pode se dar o luxo de dizer que existe um sistema orgânico inteiro pronto para lidar com ela? Um sistema que a gente evoluiu com ele ao longo do tempo. Gosto muito da citação do professor Dr. Siddhartha Ribeiro, quando ele diz: a maconha está para as plantas, assim como os cachorros estão para os animais. O que é que ele quer dizer com isso? A gente selecionou, a gente ao longo desse tempo, a gente aprendeu a cultivar. Tem relatos que dizem, inclusive, que boa parte do nosso desenvolvimento da agricultura está associado ao desenvolvimento da planta. Então, tirando a ketamina, eu acho que tem o sistema NMDA. Quais são as outras substâncias que a gente pode falar assim, que a gente evoluiu junto, que a gente tem esse longo espaço e tempo, né, de costume? Não sei. Me apresentando agora, sou Leopoldo, sou médico da Bahia. Eu tenho uma história de, assim, apreciação e posteriormente pesquisa da cannabis longa. Ela me ajudou com problemas pessoais que eu enfrentava há um tempo. E através disso eu me motivei, larguei 4 anos de outra faculdade na área de exatas para estudar medicina, porque eu sabia que no Brasil era a única forma, né? Inclusive na época só podia ser psiquiatra, então eu falava, ó, a qualquer custo eu vou entrar em medicina, vou fazer psiquiatria, vou fazer o que for necessário, ou neurologia para estar prescrevendo. Felizmente isso acabou mudando, estou aqui com o pessoal compartilhando essa experiência e estou aqui para trazer vocês essa palestra. Vai ser um pouco mais demorada, mas eu juro que eu não vou cansar vocês, eu vou tentar falar só o básico, o essencial para entendermos o que é esse sistema orgânico, né? Então é um sistema que, como qualquer outro sistema, é composto por ligantes e receptores. É um sistema de ligantes endógenos ali, que interagem com as substâncias do nosso próprio corpo, ou melhor, com as moléculas do nosso próprio corpo, e, consequentemente, com a cannabis, como a gente vai ver ao longo do tempo. Eu chamei aí de RC e EC, são os receptores canabinoides e os endocannabinoides. Temos também os FCs, que a gente vai chamar assim, que são os fitocannabinoides. Uma função, em resumo, é o restabelecimento da homeostase. Não tem como resumir melhor do que isso. São muitas funções. Então, a homeostase, como a gente conhece, é a tendência do corpo a atingir um equilíbrio natural. Então, em resumo, isso é o sistema endocannabinoide. É um sistema orgânico responsável por restabelecer a homeostase do corpo. Nas últimas 3 décadas, 4 décadas, vem tendo várias descobertas sobre isso, apesar do conhecimento já milenar. E a gente vê, né, são receptores que estão muito presentes, principalmente no sistema nervoso central, mas em todo o restante do corpo, e que estão acoplados à proteína G nas membranas celulares, assim como outros tipos de receptores para outros remédios que nós médicos já conhecemos. E temos representantes CB1 e CB2 como os principais receptores, colocados assim por sua ordem de descoberta, não é nada muito arbitrário mesmo a nomenclatura. E os endocannabinoides mais conhecidos, que a gente vai estar falando um pouco, a anandamida e o 2-araquidoneoglicerol, apesar de existirem vários outros em interação dos canabinoides com outros receptores orgânicos, a gente vai estar, para resumir, falando basicamente disso, que são os que têm alta afinidade relacionada ao sistema endocannabinoide. Então é uma das plantas mais conhecidas do mundo. Entender e desmistificar é um desafio para a nova era da medicina. A gente precisa, como o Dr. Pedro falou, se não trabalhar com isso, conhecer e reconhecer, e é um ponto-chave nas faculdades que isso seja inserido, porque na minha metodologia de ensino, que é o PBL, que o aluno pode empurrar um pouco o que é que vai ser estudado, eu tinha que levar para a faculdade e era tratado como o maconheiro, aquele cara que está ali para trazer, para fazer bagunça. E não, eu estava trazendo basicamente era isso, sobre o sistema endocannabinoide, mas vamos seguir.
São mais de 480 compostos. Desses conhecidos, né, fora os que não são conhecidos ainda, 150 são os conhecidos canabinoides. Não, obviamente não vamos falar de todos, isso é só a título de conhecimento. Sobre as considerações iniciais, né, tem a natureza pleiotrópica e lipofílica. O que é isso? Pleiotrópica age em vários segmentos, para dizer assim, tanto relacionado à genética, sistema imune, sistema nervoso central, coração, fígado, rins. E lipofílica pela sua alta afinidade a moléculas gordurosas, oleosas. Os endocannabinoides, eles mimetizam a ação dos fitocannabinoides, ou seja, a gente tem como se fosse uma cannabis interna, realmente, que nós produzimos autonomamente sob demanda. O corpo exige, né, essa produção para regular os processos do corpo. A grande densidade dos receptores no sistema nervoso central explica o porquê de tantas ações relacionadas ao sistema nervoso central, como o Dr. Pedro também vinha falando, e inclusive os efeitos psicoativos da planta. Passando um pouco do histórico do que o próprio Dr. Pedro já falou, também não vou meter muito a isso, as descobertas do Rafael Mechoulam foram essenciais para esse desenvolvimento científico mais recente na história. E como é que a cannabis se relaciona, né, com esse sistema endocannabinoide, né? Quais são os mecanismos, né? A farmacologia, a gente vai tratar um pouco disso. Interessante lembrar que, além de evolutivamente ser importante para os seres humanos, esse sistema endocannabinoide está presente em vários animais, vertebrados e invertebrados, e em todos os mamíferos estudados. Então, assim, não é algo que a gente está inventando agora e fazendo por moda, não. Isso aqui está com a gente desde quando a gente nem era a gente, tá? Pode ter desempenhado papel evolutivo para as espécies e já é aventada a hipótese, que é quase que uma hipótese nutricional. As patologias podem ter causa ou consequência na desregulação do sistema endocannabinoide. Por que eu chamo de nutricional? Porque tem se discutido essa ideia de que algumas doenças surgem na deficiência dos canabinoides. A anemia megaloblástica não surge na deficiência de certos tipos de vitamina? Existem algumas condições que vão surgir na deficiência de canabinoides. O que é que a gente faz com a medicina canábica? É dar um empurrão para esse sistema. A gente está usando assim um artifício muito interessante, muito amplo para empurrar esse sistema. Algumas coisas também sobre legislação, só para a gente ter essa noção de que tem um histórico associado, mas que, mais recentemente, o que importa para mim é falar disso aqui. A própria ONU, em 2020, em conjunto com a OMS, determinou que a maconha saia da lista 4, que definia as drogas mais pesadas junto da heroína, para a lista 1, que são as drogas consideradas drogas mais leves, junto com outros remédios alopáticos já usados. Um pouco de histórico também do que o Dr. Pedro falou, esse cigarro índio, como era chamado, ele era prescrito inclusive aqui no Brasil, para as pessoas comprarem nas farmácias. Ele até vinha dos Estados Unidos, mas era usado, era para fastio, como se chamava, a depressão da época, a pessoa desanimada, que não conseguia estar fazendo suas atividades, para asma, para tosse. E um pouco do panorama do que temos agora está aqui nesse quadro, né? Primeira resolução foi quando o CFM autorizou o uso compassivo lá atrás, posteriormente a Anvisa atualizou a visão nacional sobre isso, então também passa muito por desinformação, que ainda é proibido, que ainda não tem como. Não, tem como, e é a Anvisa o maior órgão fiscal sanitário do nosso país que determina isso. Então a gente não está fazendo também nada de oba-oba, né? É algo muito bem regulamentado e tudo passa pela Anvisa e pela Receita Federal. As indicações de uso, o Dr. Pedro já falou, eu não vou meter muito a isso, são muitas. Tem um estudo de 2005, que é o estudo de Abanet, não sei se é assim que pronuncia, Cabreiro Castel, que setorializem nas mais comprovadas, as mais ou menos comprovadas e as menos que precisam de mais afirmações. Apesar dessa classificação já precisar ser revista, né, são 17 anos desde que ela veio aí, já tem muitas outras por confirmar, fase de experimentação e as indicações mais recentes que a gente vê na prática clínica, quase como em off-label, que são todas essas aí que o Dr. Pedro já vinha falando, né, incluindo algumas outras que eu não vi ali, Tourette, Huntington, TEPT, TAG, TOC, depressão, transtorno do espectro autista, até no transtorno bipolar, que você tem muito mito, assim como na esquizofrenia sobre, a gente consegue estar fazendo o uso adequado. Então, algumas considerações, até antes de farmacodinâmica e os efeitos, um pouco de só farmacocinética para a gente passar por cima. É uma molécula lipofílica, é um óleo, nosso corpo interpreta a cannabis como nada mais do que uma gordura. É isso. É uma primeira passagem hepática que acontece após a absorção, quando a gente se fala do uso oral sublingual. Após essa primeira passagem, há um processamento junto a outras gorduras do corpo e um armazenamento no tecido adiposo. Gente, não é nada absurdo, não é uma conjugação, não é algo que vai lá para o rim, pode gerar... Não,
é gordura. É assim. E sobre a farmacodinâmica, né? Tanto nos efeitos medicinais quanto do uso adulto. Os efeitos psicoativos, né? Alterações do sono, memória, humor, cognição, aprendizagem. Assim, múltiplos efeitos posteriores ao uso que a gente pode estar falando sobre. E aí tem um lado mais pejorativo, né? Que fala da questão da perda da memória recente, de indução à psicose, de coisas que vieram muito atreladas ao mito do uso adulto e ao, assim, da nossa estrutura realmente que foi proibicionista e direcionou esse tipo de viés, e os outros, né? Então, dessa primeira parte, esses aqui: tolerância, abuso, dependência, toda droga tem. Toda droga tem. A cannabis não seria diferente. O que é diferente nela é o quanto isso é controlado. Existe tolerância? Existe. Pô, qualquer droga, você vai usar uma dose, uma substância por um tempo, uma hora você vai ficar tolerante, vai precisar de uma dose maior para produzir os mesmos efeitos. Não é muito diferente com Rivotril. Não é muito diferente com drogas alopáticas. Dependência, a gente vai ver um gráfico também que relaciona desse possível dano. Mas, honestamente, acho bom nem me ater muito a isso aqui, porque os estudos já falam muito mais sobre isso. Dentre todas, é uma das menos danosas, menos causadora de dependência, menos causadora de tolerância também. Os pacientes costumam usar uma dose parecida por muito tempo após estabilizar. Então, qual seria o problema, né, comparado com tudo que já existe por aí? Dentre os efeitos também chamados no uso, do chamado uso adulto, eles variam muito de acordo com a fisiologia do indivíduo, as características genéticas e muito mais ainda questões sociais e subjetivas, né? A gente vive em coletividade. Como é que a pessoa obteve aquele uso? Como é que ela teve que ir numa boca, teve que passar por perigo de ser presa, de passar pela polícia? Qual é a cor da pele dela na hora que ela está sendo abordada? Então, tem muito efeito por aí que está associado ao social e não ao medicinal, não a questões farmacológicas. Acho interessante falar sobre isso no sistema endocannabinoide. Né? Existem canabinoides sintéticos, eu particularmente não gosto, nunca usei. Eles são considerados pela literatura pouco seguros, apesar de muitos pacientes ao longo do tempo terem usado no passado, tanto para esclerose múltipla, quanto para a síndrome da caquexia do AIDS, né, do câncer. Nos Estados Unidos, muitos pacientes recebiam prescrição dos sintéticos para esse controle também dos efeitos colaterais da quimioterapia. Mas existem, tá? E ajudam muito, inclusive, a esclarecer o sistema endocannabinoide, porque os estudos relacionados aos canabinoides sintéticos permitem alguns esclarecimentos. E em qualquer fim, né, que seja de uso, a gente precisa estar sempre baseado em evidências. E isso aqui ao mesmo tempo que é uma solução, é um problema. Porque as limitações regulatórias, por muito tempo, impediram isso. Então a gente tem milênios usando, mas os estudos no padrão que a medicina moderna quer são mais escassos, e a gente vai estar vendo isso ao longo do tempo também, né? Os avanços vão permitir esses esclarecimentos e possíveis interações futuras. Esse é o gráfico que eu tinha falado. Cannabis, maconha, está aqui colocado, né, como antes dos benzos, né, como causador de mais danos que os benzos e menos que a fetamina, tabaco, cocaína. Isso aqui, tá, é sobre uso recreativo. Para mim, essa classificação precisa ser revista, porque desse aí, danos para os outros, fumo passivo, a gente não vai ver no uso medicinal. Eles devem incluir algo como, por exemplo, dependência, psicose, a pessoa que vende as coisas para comprar, o uso, assim, irregular. Então, disso deve cair lá para junto aqui desses últimos três. E dos danos para si também não é diferente. Boa parte desses danos para si estão associados a um uso irregular. Quando a gente fala de uso acompanhado por profissional, esse gráfico aí já também tem que ser revisto. Então, para a gente entrar diretamente no assunto, na parte mais densa, o que é o sistema endocannabinoide? Na parte, assim, para entender é mais fácil a gente falar de sistema nervoso central, que é bem esclarecido, apesar de ter receptores espalhados por todo o corpo. É um sistema de sinalização retrógrada, ele não acontece no mesmo sentido que a sinapse comum do neurônio pré para o pós-sináptico. Isso acontece em algumas outras situações, mas aqui é muito interessante. Os endocannabinoides, eles estão ligados à membrana, acoplados à proteína G. Eles podem ser liberados, crivados, voltar à sua origem, hidrolisados, de acordo com a demanda do corpo. Quem define isso? A demanda relacionada ao quadro clínico da pessoa. Não entrando nesse detalhe, o que é que acontece? O endocannabinoide, ou o fitocannabinoide, ou o canabinoide sintético, que não está aqui, mas pode ser quem se liga ao receptor CB1, ou CB2, ou TRPV, PPAR-gama, seja lá qual for,
e faz uma sinalização. Uma cascata de reações acontece, há um efluxo de cálcio, um influxo de potássio, e como várias outras cascatas de reações celulares, no final disso há uma liberação de neurotransmissores. Nesse caso aqui, dopamina, acetilcolina, glutamato, GABA, noradrenalina, 5-HT, entre outros que estão para ser estudados ainda. Então, essa sinalização retrógrada dá essa característica de não ser o comum, né? Não ser o padrão. São muitos receptores que são colocados nesse local, nesse sistema, muitas situações envolvidas, e cada canabinoide vai interagir de forma a liberar ou inibir mais um neurotransmissor ou outro. Como é que a gente vai elucidar isso? Conforme os estudos forem avançando cada vez mais. Não que algum médico, por exemplo, nefrologista, precise entender passo a passo o que é o sistema renina, angiotensina, aldosterona para prescrever um antihipertensivo. Ele precisa de um estudo clínico que garanta que aquilo é eficaz, traz a beneficência sem uma maleficência a mais. E isso é só um esquema para a gente entender que existe esse funcionamento nesse sistema orgânico já bem esclarecido. Mais uma vez, um esquema representativo, mas é o mesmo, né? O mesmo mecanismo. E aí, novamente, traz essa questão dos receptores e só alguns detalhes que não acho que sejam importantes para agora, mas a anandamida, que é o endocannabinoide que a gente vinha falando, ela é muito potente para ativar esse sistema, mas é de 4 a 20 vezes menor em potência do que os canabinoides, os fitocannabinoides, THC, por exemplo. O temido THC. Esse é o mecanismo efetor da proteína G, que vocês devem conhecer também, claro, de outras substâncias. Também não acho que vale a pena a gente ficar entrando muito em detalhe químico, né, da hidrólise, do guanosina difosfato virando trifosfato, saindo na subunidade alfa, voltando à membrana, hidrolisando e reiniciando o processo, mas é só para entender que faz parte de um sistema orgânico como qualquer outro. Acho que essa foi a minha maior intenção de colocar essa imagem aí. Não é algo surreal, não é algo místico, apesar de ter relação muito com espiritualidade para alguns. A gente ouve até de pacientes, às vezes, até minha proximidade com a espiritualidade melhorou depois desse tratamento. É algo biológico mesmo, até meio mecanicista quando a gente coloca assim. A imagem parecida com o que o Dr. Pedro trouxe dos receptores, eles estão espalhados pelo corpo, CB1 e CB2, CB1 principalmente no cérebro, e aqui nas áreas, né, gânglios basais, cerebelo, hipocampo, córtex cerebral, e aí por isso tem tanta influência no controle dos movimentos, na coordenação, na aprendizagem, na memória, no estresse, nas funções cognitivas. E por isso que o uso errado também a gente sabe que pode trazer, por exemplo, descoordenação, uso crônico prolongado em altas doses, ter alguma interferência negativa sim, a gente não vai fechar os olhos para isso aí, mas é sob esse mecanismo. Em menor quantidade, no hipotálamo, amígdala, espinha dorsal, tronco cerebral, aí influencia a manutenção corpórea, a homeostase, a resposta emocional. A gente vai entrar nessa parte quando for falar um pouco da ansiedade, que eu concordo que é uma das mais importantes atualmente que se fala, e incluindo sensibilidade, né? A dor, sensibilidade periférica, nocicepção, uma relação enorme com dor neuropática. Existem outros agonistas dos receptores canabinoides, não é só a planta que interage com a cannabis, né? Tem alguns terpenos que conseguem agonizar ou antagonizar receptores canabinoides, outros flavonoides que também fazem essa interação. Então, mais coisa que precisa ser estudada. É pano para manga, muita manga de discussão aqui. Então, a gente conclui que os canabinoides podem ser considerados neurotransmissores, na verdade. São neurotransmissores e neuromoduladores. Para mim, é uma visão que a gente vai ter cada vez mais. Eles estão ali para sinalizar alguma coisa. Mais só um ilustrativo, né, do CB1, onde cada um está localizado e mais ou menos com que cada um se relaciona. Lembrando que isso aqui não é nada apontando a atividade direta ou melhora de alguma dessas coisas, é apenas postulados, né, o que seria, mas a gente vê na prática, muito. Então, tem os outros receptores que interagem com o sistema endocannabinoide, tanto a anandamida, quanto o 2-AG, quanto o CBD, quanto o THC podem estar interagindo com esses outros receptores aqui, tá? Diretamente, não através do sistema endocannabinoide. Essas constatações são vistas já na prática, já tem efeitos conhecidos de neuroproteção, redução de náuseas, aumento de apetite, analgesia, redução de espasmo, diminuição de crises convulsivas, efeito psicoativo, tudo isso se soma.
E a literatura médica internacional reconhece a cannabis como tratamento direto para várias condições. E quando não é um tratamento direto para essas várias condições, é um adjuvante, está ali para auxiliar com algum sintoma que a pessoa apresente. Porque a pessoa não é definida pela sua patologia, né? Ela tem aquilo e pode ter outras coisas também. Ou, inclusive, não está aí, mas eu gosto de falar, não precisa nem querer usar só porque está doente ou tem algum problema. A gente vê o uso da cannabis, o histórico, como algo associado à cultura, como algo associado à melhoria de qualidade de vida no geral, a um sono melhor, mesmo que a pessoa não tenha insônia. Enfim, quebrar esse tabu de que é só remédio, substância. Para muito tempo não foi. Isso é algo recente. Então, uma investigação clínica ampliada que vai apontar as possibilidades de uso realmente, né? E quais são os componentes que a gente costuma ver ou ouvir falar na clínica, principalmente? O tal do CBD, famoso, a galera gosta muito de falar dele, o CBD bonzinho, que é o isolado, que faz isso, faz aquilo outro, e que o THC é o vilão, aquilo. A gente vai desmistificando isso ao longo do tempo. O CBD é ótimo, mas tem todos esses outros aqui e mais, até aqueles 150 que a gente viu lá. Delta 9 THC é o isômero ativo, psicoativo mais conhecido da cannabis, é o que causa o efeito recreativo, a larica, a lombra, tudo que está relacionado a esse preconceito em geral. Além deles, temos o canabinol, que é o último produto de metabolização da planta quando ela vai envelhecendo, potencialmente indutor do sono, anti-inflamatório, diversas outras funções. Canabigerol, que entra também nesse hall. THCV, que tem sido cada vez mais visto devido ao seu potencial no redução de nível de glicose, talvez, quem sabe, alguma relação com a resistência insulínica, algo que precisa de muito mais estudos, e outros. O canabidivarina menos falado, seria o similar, né? Às vezes eu tenho a impressão que esse aqui um dia vai ser considerado como se fosse o oposto do Delta 9 THC. Delta 9 THC causa o aumento do apetite e ele causa a inibição, algo nesse sentido. O Delta 8, que é outro isômero do THC, com menos intensidade de efeito psicoativo e com outros efeitos medicinais sendo descobertos. E aí outros, canabicromeno, esse aqui, ó, é tetraidrocanabiprolol. Isso aqui é uma descoberta recente, tá? Se não me engano, é do início desse ano ou do final do ano passado. É um isômero que, se eu não me engano, é mais de 200 vezes mais psicoativo que o Delta 9 THC. Mas é encontrado em menos de 0,01% da planta, só que foi descoberto e cabe a nós agora estudarmos também. Aí, além disso, os terpenos, que não são canabinoides, mas entram aí. Esse gráfico é interessantíssimo, eu gosto dele, ele é de domínio público. Ele mostra como cada canabinoide pode estar interagindo, né, através aqui, de onde vem o sintoma, qual canabinoide pode ser usado e subdivide aqui diretamente nas patologias. Você vê que vai muito além do que só usar canabidiol isolado. A gente tem vários, podemos usar de várias formas, e é assim que eu gosto de tratar o sistema endocannabinoide. Tem várias metáforas, é como se fosse um maestro, ele está ali para regular os outros sistemas orgânicos, né? Uma orquestra precisa estar em linha para funcionar, então quando algo se desregula, ela toda, todos os musicistas, um olhar para o outro assim, um saiu do tempo, outro saiu da nota, e quando vê já está tudo desorganizado. O sistema endocannabinoide vem ali, ó, gente aqui, isso, ou como uma metáfora que eu já vi outro médico fazer, mais moderna, né? Uma mesa de DJ, você vai modulando cada setor ali da mesa para deixar uma track, uma música final alinhada. Quem é que faz essa função junto com o sistema endocannabinoide? Quem é a baqueta do maestro? É o CBD, o THC, a planta, a cannabis. Eu gosto desse meio, coloquei só para a gente descontrair um pouco. Esse ratinho é o sistema endocannabinoide e esse aqui são os outros sistemas orgânicos olhando para ele, se baseando nele. Brincadeiras à parte, dá para a gente entrar nos efeitos esperados de cada canabinoide para falar diretamente sobre os usos clínicos dele, mas acho que isso vai ficar mais para o Dr. Renan, não vou tirar tanto esse mérito. Só repassando, né, que são vários, cada um vai buscar um direcionamento de efeito esperado de acordo com o que a gente já sabe. Algumas considerações apenas. O canabidiol é considerado como não psicoativo, apesar disso ser meio questionável, enquanto que o THC é relatado na literatura que o CBD pode ajudar a diminuir os efeitos psicoativos do THC, e por isso a gente tem até mais segurança de trabalhar com eles dois em conjunto. Ele bloquearia a ansiogênese, né, gerada pelo THC, a gente vai falar um pouco disso também. Bom, acho que isso aqui seria ficar macetando farmacocinética, farmacodinâmica, interações.
que a nível de quebrar preconceito é mais ir pelo caminho da informação. Isso vocês veem nos cursos, veem em estudos, acho que a gente está aqui mais para falar sobre o próprio canabidiol aí com lista já reconhecida, até o próprio CFM e ultraconservador já reconhece ele para o tratamento das epilepsias refratárias, para o tratamento de Parkinson, Alzheimer, entre outras coisas. Não que o CFM reconheça esses últimos, mas que tem sido usado e reconhecido ao longo do tempo. Olha aqui a psoríase entrando, doenças autoimunes, espondilite, artrite reumatoide, uso pós-cirúrgico, uso desportivo, né? O tanto de atleta que tem usado e se beneficiado disso. É uma coisa linda de ver. THCV a gente já falou. Falar só um pouquinho para a gente também trazer para os médicos que ainda não conhecem esse tratamento essa questão dos tipos de extração. Por que isso é importante? Tá com medo do THC? Você não se sente seguro? Não gosta do THC? Esse negócio que deixa a pessoa chapada? Tá bom, vamos falar dos tipos de extração. A gente considera no tipo de extração a predominância do canabinoide. A gente chama de uma extração full spectrum ou amplo espectro quando contém todos. Predominante de CBN, CBG, THC, não sei, mas contém todos em alguma dose. O espectro isolado, que a gente aqui particularmente já conversou e sabe que não gostamos muito, reservado para algumas situações ou para estudo, pesquisa realmente. O broad spectrum é uma apresentação que inclusive a USAHemp dispõe e é interessantíssimo por causa desse medo do THC ou situações que realmente o médico considerar que se contraindica o THC. Então ele é um remédio que contém todos os canabinoides, exceto o THC. As extrações caseiras, que aí a gente não vai saber, ela vai manter o que a planta que a pessoa fez tiver, um tipo de extração apenas citado, porque os pacientes chegam no consultório com diversos tipos de uso, às vezes já. Poxa, eu vim aqui porque eu já faço uso, eu peguei de um cara que produz ali, eu não sei o que é, vamos ver. Então, provavelmente tem de tudo ali ou até nada, como eu já peguei um caso que eu mandei testar, era azeite de oliva, estava sendo vendido como canabidiol. Aqui mais recente, né? As extrações com as emulsões dos nanocannabinoides, tecnologia avançada, que deixa de ser algo lipossolúvel, aquela relação que a gente tinha falado, para ser algo hidrossolúvel, né? Quebrando um pouco esse problema da primeira passagem, da biodisponibilidade, por ser mais, por interagir melhor com o nosso corpo. Como a gente vai usar uma coisa chamada efeito comitiva? Esse nome é bom, porque lembra uma série de trens. É como se um canabinoide carregasse o outro numa comitiva mesmo, né? É como se todos os componentes da planta tivessem a sua ação isolada, estudada como a gente viu, mas cada vez mais se comprova, e aqui não é só para medicina canabinoide, fitoterapia no geral se utiliza muito desse conceito de ação em conjunto, né? A ação em conjunto ser melhor do que o isolado. O que seria negativo de um acaba sendo compensado pelo positivo do outro, além de precisar de doses menores quando se usa em conjunto. Esse conceito vai muito para o uso clínico, que eu acho que o Dr. Renan vai trazer muito bem ali. Passando agora para a ansiedade, para a gente não se alongar muito, não ficar cansativo para vocês. É um transtorno muito conhecido, com certeza todos vocês, se não são especialistas que lidam com isso na própria área, lidam com os pacientes que têm ansiedade. Conhecida também como o mal do século, como um dos principais problemas que a humanidade vem enfrentando, se agravou muito após a pandemia, né? Tanto em prevalência, incidência e gravidade de sintomas. Não estou aqui para discutir as questões mais guideline, psiquiatra, como é o tratamento, como é a identificação, é mais para a gente ver como se relaciona com o sistema endocannabinoide. Então, além de acompanhar transtorno de base, pode ser o próprio transtorno de base, a ansiedade. E ela é caracterizada pelo quê? Há uma desproporcionalidade entre o estímulo ansiogênico e o que a pessoa sente, qual é a reação física àquele estímulo. Então, se uma coisa que para mim ou para alguém que está sentado aqui, como uma preocupação com o caso de um paciente, deixa a gente às vezes ali um pouco preocupado, para uma pessoa que é ansiosa, só de ouvir a notificação aparecer no celular, pode dar taquicardia, sudorese. Tá essa é a desproporcionalidade. Sem entrar muito nos termos técnicos, pode ser classificado como primária ou secundária. Nem sempre é possível diferenciar, inclusive, se é o ovo ou a galinha. A ansiedade veio antes ou cursa, né, desse problema. Então, além dos tratamentos convencionais, a gente vê medidas não farmacológicas que devem entrar aí, mas comumente as medicações prescritas para ansiedade não atingem o efeito esperado.
como qualquer medicação, no geral, tem o conceito do NNT, o número necessário para tratar. Em geral, na ansiedade é bem alto. Você precisa aplicar a mesma substância para vários pacientes. A fluoxetina, se não me engano, é em torno de 13, 14 nos estudos. Você precisa dar para 13 pacientes, 14 pacientes, para um se beneficiar de fato completamente daquilo ali. Com a cannabis, a gente pode um dia chegar nesse número do NNT, mas assim, qual é o medo que a gente tem que ter de introduzir uma medicação comprovadamente eficaz, segura e com poucos efeitos colaterais frente a Rivotril, fluoxetina, tarará, e aí os outros que vêm que não são nem necessariamente ansiolíticos, mas quem entra aí, Zolpidem, porque além da ansiedade a pessoa não dorme, mirtazapina, prescrição off-label, aí vem uma cacetada de substância que, assim, me daria muito mais medo de introduzir no paciente do que a cannabis, principalmente depois de trabalhar com ela. Tá? Muito mais medo de efeito colateral, de reação, de problema, de não funcionar. Então, só para a gente repassar isso aqui, né? O uso da cannabis nos transtornos de ansiedade traz essa nova perspectiva, é um arsenal a mais no nosso potencial terapêutico, né? É uma arma a mais no nosso arsenal terapêutico, e a gente pode estar usando ela não só desconsiderando os tratamentos que já existem, mas talvez até em conjunto. O THC não é um vilão. Muita gente fala, o THC causa ansiedade, o fumo muitas vezes piora, a ansiedade e o transtorno do humor. É verdade, isso é constatado. Porém, ele não é vilão. Já é provado, já é constatado que em baixa dose, associado a outros canabinoides, pode ser usado também. É bom a gente entender isso. Se a gente está aqui para quebrar preconceito e paradigma, a gente está aqui para ter menos medo do THC também, para fazer vocês verem que ele não é um vilão, como é pregado por aí. Então, a gente tem lá a amígdala do nosso cérebro, a gente evoluiu com ela como? Bom, nossos ancestrais precisavam caçar, se reproduzir e se esconder de predador, basicamente. Essa é a preocupação. A gente evoluiu para, em algum momento, precisar reagir com luta ou fuga. Esse mecanismo aí, simples, lá na amígdala, ativa os sinalizadores que geram taquicardia, sudorese, tremor, liberação esfincteriana, pensamento acelerado. E aí, quando a gente traz isso para a modernidade, a gente não só caça, se reproduz e come, não. A gente tem um celular que toca, a gente tem o problema da escola do filho, a gente tem um irmão que está doente, a gente tem um parente que está com um problema, a gente tem um celular que não é só toca, né? Notificação segundo por segundo ativando o sistema. Então, quem já tem uma mínima tendência a ficar desproporcional à reação, ao estímulo da ansiedade, vai ter. E na nossa sociedade vai ter mesmo, pode ter certeza. Provavelmente aqui deve ter uns 50% de pessoas que se identificam, no mínimo, com um pouquinho ansioso. É muito prevalente, né? Aí é que estão esses efeitos. Então, essa ativação do sistema nervoso simpático, né, em alta frequência, é esse mecanismo patológico, né, do que a pessoa com ansiedade tem. E como é que a cannabis se relaciona com isso? Aqui é só a nível de classificação, deixa eu ver se eu coloquei. Não, mas a gente pode falar diretamente. Como é que a cannabis se relaciona com isso? Não é um mecanismo muito diferente dos benzodiazepínicos, né? Mas coloquei isso em algum lugar, que era bom ter esse mecanismo bem colocado. Não tem problema não. Os benzos agem no sistema GABAérgico. O GABA, né? Aumentando a liberação desse neurotransmissor nas fendas sinápticas, reduz esses estímulos, né? Reduz a atividade cerebral relacionada a esses estímulos. O que a cannabis faz não é muito diferente. Ela chega ali para a amígdala, né? Essa estrutura do medo e da fuga, da luta e da fuga, e fala, ô, quer tu faixa um pouquinho aí? Termo chulo para falar que ela faz o mesmo mecanismo, né? Ativando esse sistema GABA. Não é muito diferente, não. É algo também, pô, se você acredita no sistema GABA e prescreve um benzodiazepínico para ansiedade, por que ter medo de prescrever a cannabis? Ela age lá no mesmo sistema. Muitas vezes até mais potente. Então, só para ver. Aqui, isso está aqui. A presença dos receptores CB1 na estrutura da amígdala possibilita postular o mecanismo pelos quais os canabinoides reduzem esses sintomas de ansiedade, né? Aqui está só a subdivisão da classificação, também não acho que é nosso trabalho estar entrando nisso aqui, mas é só para mostrar que em todos a cannabis pode ter algum efeito. No transtorno de ansiedade social, no pensamento acelerado, na ansiedade generalizada, no transtorno obsessivo compulsivo,
no TEPT e em outros que nem vão aparecer como classificação. São apenas pessoas que sofrem com ansiedade. Inclusive, né, TDAH, se fala muito também, tem crescido muito, é uma das síndromes que costuma cursar com bastante ansiedade. A gente pode usar tanto para o TDAH quanto para a ansiedade do TDAH, tendo uma boa resposta. Aí são apenas algumas considerações, isso aqui são os estudos realmente que eu usei para estar fazendo essa apresentação. Um estudo feito com ratos, no qual, através de inteligência artificial, eles detectam, né, a presença ou ausência de certos movimentos relacionados à ansiedade, comprovando o efeito neles. Aqui as bases neurais, não é nenhum estudo clínico desse aqui, mas de como a cannabis age no transtorno de ansiedade, principalmente na parte social, transtorno de ansiedade social. Ou esse aqui que fala do uso do canabidiol na ansiedade ou nos transtornos associados à ansiedade. Tem esse estudo aqui, inclusive, que é a parte que eu gostaria de estar trazendo, o porquê da gente precisa de mais médicos prescrevendo, mais pessoas nessa área, mais pesquisa. Tem muito estudo, tá? Tem muito estudo. Mas, assim, os estudos de altíssimo nível que a ciência quer para um médico que tem mais preconceito de todos aceitar, é a tal da meta-análise de ensaios clínicos randomizados, duplo cego, placebo controlado. Pô, esse precisamos de mais. Um dos poucos que tem aqui mostrou uma eficiência no controle dos sintomas e no final ele discutiu que, devido ao viés de publicação e após correção estatística, não teve significância estatística. Por quê? Pô, se você for analisar, você não vai saber, é o número que está pequeno, é o grupo que não foi bem randomizado, não sei. O que é que eu digo? A gente precisa ter esse olhar crítico e pensar, venham, você não está duvidando? Estuda a parada, traz para sua realidade, conversa com seu paciente sobre, porque se você não conversar, ele vai conversar com você sobre, e se você não souber conversar sobre, ele vai procurar outro que converse, mesmo que não indique. Está na realidade dele já. Tem um estudo muito bom que eu acabei esquecendo de colocar aqui, que é um caso clínico, que usa o questionário de timidez social, de ansiedade para apresentações, é um estudo muito legal, que mostra literalmente a redução, principalmente dessa parte do sintoma da timidez e do medo de se apresentar em público, que geraria os mesmos sintomas, né? Taquicardia, tremor, sudorese, aquele travamento, né? Eu acabei esquecendo de colocar ele aí, mas é um estudo muito bom também, estudo clínico. Aqui, sobre o mecanismo de ação, né? O aumento da liberação GABAérgica nas fendas sinápticas, como a gente tinha falado, reduz a atividade excitatória dos neurônios e traz, através do mesmo mecanismo dos benzodiazepínicos, a carência desses melhores estudos, mas a gente já usa, né, com bastante sucesso. Sei que Dr. Pedro, Dr. Renato atendem seu consultório aí. Como é o comentário que a gente ouve? 2 semanas de uso, pô, doutor, tô mais calmo. Pô, minha esposa falou que eu tô menos explosivo. Poxa, tô me sentindo muito melhor. Meu sono melhorou. A ansiedade custa muito com insônia, né? Pô, meu sono melhorou muito. Não tô acordando à noite. Tô mais relaxado. É literalmente assim. Tem paciente que fala, ó, tô voando agora, tô me sentindo bem. Porque esse é o efeito que a gente ouve mesmo. Esse é o tipo de comentário. Isso é interessante, né? E a gente prescreve em regime off-label, mas lembrando, a gente respeita o princípio da beneficência, da não maleficência, da justiça e da autonomia. O paciente tem também esse poder de decisão, né? O médico pode até não concordar. Mas muitas vezes, se não for através do médico, ele vai através do uso ilegal. Aí ele vai se dar mal. E é isso que às vezes castiga tanto a gente que está na área. É o uso incorreto, é o fazer errado que traz a impressão, não funcionou, é placebo, é água, não tá? Não é assim, né? Não é assim. Aqui, um outro estudo muito bom, né? Acho que já vai entrando em detalhes mais técnicos, mas de como funciona a relação dose e efeito do canabidiol, a curva em U, que foi feito com canabidiol isolado, inclusive, mas na situação de um discurso em público, né? Um discurso em público simulado para testar essa ansiedade social. Não vou falar muito sobre essa parte aqui, eu coloquei só para a gente pensar que podemos perder o medo relacionado ao uso em criança, gestante e idoso. É uma reflexão que deve ser feita, saber qual canabinoide usar em cada situação. Pode ser muito usado na medicina paliativa com sucesso, a gente tem visto casos, a doutora Daniela trouxe um caso aqui antes da gente começar a conversar, excelente a história, a gente vê isso cotidianamente, no trabalho, a gente vê realmente. Sobre o uso adulto, não vou ler muito isso aí não, tem muita contraindicação, tem muito mito, muita coisa errada que se fala, que eu já acreditei também em vida sobre esse tipo de mito. Todo mundo já ouviu falar muita coisa errada sobre. Na dúvida,
quem tem transtorno de humor grave, depressão, bipolaridade ou transtorno psicótico, não é que não pode cannabis, não pode nada. Não pode beber álcool, tem remédio que não pode, benzodiazepínica em excesso não pode. Então, se é para ter medo de usar um THCzinho, com perdão do diminutivo, também tem que ter medo de orientar ele para todo o resto. E muito médico esquece disso aí. E pacientes também. Pergunta bem comum. Eu teria cautela com o THC nesses casos que a gente vem falando, mas a gente novamente não precisa achar que é um vilão, que é o destruidor de famílias, que é aquela coisa que a gente viu na mídia durante a vida. Uma parte importante de falar sobre, nem tudo são literalmente flores. Existe a iatrogenia medicamentosa também na medicina canábica, né? A maconha não mata nem causa overdose, mas a prescrição indiscriminada, sem uso de critérios técnicos, pode trazer sérias consequências. Então, um acompanhamento profissional, quase sempre, indispensável, apesar de ter muita gente que faz na sua própria liberdade e autonomia. E não é incomum na prática atender, já peguei caso em UTI, de paciente que recebeu uma prescrição errada com a superdosagem de um óleo, de um médico que não era assim, especialista. Não estou julgando ele, né? Estou só citando aqui que a gente precisa realmente conhecer para saber o que vai fazer. O cara me prescreveu, acho que 3, 4 ml de óleo de cannabis por dose para uma paciente que já usava vários outros depressores, Rivotril, indutor de sono, tal. E aí a mulher passou a simplesmente não acordar mais em casa. Nossa, idosinha o dia todo dormindo. Isso é uma iatrogenia, a gente não quer isso, né? Quer aumentar a atividade, a pessoa já está em uma situação de fragilidade, não tem por que deixar acamada porque prescreveu cannabis demais também. Então a gente tem que ter cuidado com a iatrogenia, porque o erro na aplicação da medicina canábica aumenta o tabu sobre a planta, que já não é pequeno. Então o acompanhamento multiprofissional é sempre muito importante, contar com a equipe não só de médicos, mas de enfermagem, farmácia, até fisioterapia, nutrição, odonto, sempre para evitar esse tipo de conduta errada, né? Apenas algumas reflexões para a nossa abordagem na saúde mental com relação a cannabis. Sistema endocannabinoide não é tudo, substância sozinha não faz nada. Então, a gente precisa entrar na vida desse paciente, nas suas memórias, nas suas emoções, no seu trauma, saber como é a atenção, a vigília e o sono dele, como é que estão os reflexos, o sistema nervoso autônomo, comportamento, consciência, subjetividade mente-cérebro, o que é que ele acha desse processo, né? Quem vem primeiro, o mecanismo patológico ou o sintoma? O sintoma desencadeou a ansiedade desencadeou o sintoma. Tem muito overdiagnoses na saúde mental, mas para ansiedade eu acho que tem under. Tem que ver aspectos familiares, tem que ver que existe manipulação diagnóstica, às vezes, por parte do próprio paciente para obter, né, esse tipo de tratamento. Olhar sempre para o nível socioeconômico, a visão crítica sobre o capital e estrutura social do paciente, relações trabalhistas e história cultural, né? Como é que ele vê, enfim, várias coisas. Uma reflexão um pouco mais social, que aqui, esse slide, para mim, é o que se relaciona com os prejuízos, com potencial negativo. É o proibicionismo, tá? Isso aqui é o que muita gente conhece como maconha e nunca viu nada diferente disso na vida, tá? Não estou aqui para julgar, estou aqui para falar que é por causa desse tipo de situação aqui que surge tanto tabu, né? Não fosse o proibicionismo, a gente não estaria dando de cara com isso. Então, cabe aos médicos também se posicionar perante a isso, né? Então, acho que tem muito texto, não vou ficar enrolando vocês, o slide pode ficar disponível depois se alguém quiser realmente ler pelo que está escrito. Precisamos de uma reformulação da Lei de Drogas, a 11.343 de 2006, uma lei altamente proibicionista que só fez aumentar a população carcerária e jogar mais escuridão e trevas sobre o tema, né? Precisamos urgentemente rever isso aqui, né? Num contexto de tanta polifarmácia, de tanta iatrogenia já convencional, a gente não pode estar lidando com essas situações de irregularidade. Charlatanismo pode estar presente em qualquer área, qualquer profissão, basicamente, né? Então, atrelar uma imagem ruim a um profissional que trabalha com a cannabis, isso é bom falar para médicos, porque tem muito médico mesmo que faz isso, né? Ah, é o médico maconheiro, é o médico que prescreve maconha. Não, gente. Não. A gente é médico. A gente é médico. A gente quer o melhor para o nosso paciente. Prescrever maconha é quase que a consequência disso. Então, novamente, né, usar com indicações corretas, tratar com seriedade, buscar as evidências. E aqui uma frase, né? Desde Paracelso já tinha entendimento sobre o uso de substância sem classificar em droga boa ou ruim. Substância tem que ser encarada como uma ferramenta só.
encarar assim como vilão ou mocinho, isso é ruim, isso é bom, só traz novamente mais escuridão sobre o tema. Um lembrete que as pessoas não são definidas pelas suas patologias, né? Não é o cara depressivo, o cara ansioso, é a pessoa que tem depressão, a pessoa que tem ansiedade. Então, olhar tudo nesse processo de estudar o quadro clínico dos seus pacientes. E uma frase de Carl Sagan para finalizar, né? Cara genial aí, usou muita maconha durante a vida e escreveu sob um pseudônimo, um dos astrônomos mais importantes do mundo. A experiência com a maconha tem melhorado muito o meu apreço pela arte, um assunto que eu nunca tinha apreciado antes. Essa é uma das muitas fronteiras humanas que a maconha me ajudou a atravessar. O prazer da comida é amplificado, surgem sabores e aromas que por alguma razão não percebemos porque estamos muito ocupados para notar. Sou capaz de dar atenção à sensação. A maconha me trouxe algum sentimento de como é ser louco, de como usamos a palavra louco para evitar pensar em coisas que são dolorosas para nós. Foi o Carl Sagan que falou, não fui eu. Atualmente, quem está vendo isso na prática e vivendo essas sensações não é através só do psicoativo, da lombra, de qualquer coisa. São mães de pacientes, são mães de um filho com epilepsia que passa a ter de 40 convulsões por mês a uma quando tem. É da mãe do menino autista que passa a entender alguma coisa na escola, que passa a ficar menos agressivo ou dormir melhor, tá? Dos gênios, dos atletas, dos médicos, dos profissionais, de todo mundo que está em volta, a gente tem que lembrar que nossa finalidade são as pessoas, os pacientes. E assim eu dou a deixa para o Dr. Renan falar como vamos fazer isso agora.